Sejam bem-vindos, todos bem-vindos aí a mais uma live, né? Hoje eu vou ser entrevistado. A gente teve que fazer essa inversão aqui, eu começando com a live e depois adicionava ele, né? Boa Agora eu tô noite, direto. boa Ah, noite, rapaz, Rodrigo. você é chique demais, ô Tá Walter. vendo? Ah, cara, que assim, né? Só aceita se ele for a pessoa de cima. Ele é muito egoísta, assim, sabe? Ele é muito exigente, sabe? Esse Então alerta acaba aí, eu tô acontecendo isso. alerta. Eu acho que ele é bastante exigente, então eu acho que ele deve estar fazendo isso aí, né? Mas olha só, você comanda aí, é um Tá. prazer participar dessa live que você está organizando aí. Primeiramente, parabéns, né, por estar organizando isso nesse momento de quarentena, chamando várias pessoas, vários profissionais da área para poderem participar e falarem um pouco sobre cada área que as pessoas atuam, né? Obrigadão aí pelo convite. Ô, show de bola. Ô, Walker, essa semana aqui a Pico Curseiro, primeiro dia a gente teve a galera falando de leis secas para a parte do Sim, direito, o que eles estão podendo estudar. Ontem teve o Coach aham, Neto falando sobre organização e planejamento. Hoje a sim. galera, a galera parece que espera a quarta-feira para ver falar sobre local de crime. Os Local de apaixonados crime é pela sempre. polícia. Sim, local de Sempre. crime é sempre uma área muito atraente, né, Rodrigo? Sempre, sempre. Qualquer pessoa que está de fora que conhece a perícia, os seguidores de CSI mesmo, né, do CSI, do Sim, seriado sim, sim. americano, sempre Sim, é com a certeza. imagem que a perícia mais passa para quem está de fora, né, o Walter. Com certeza, E, com certeza. e amanhã tem a entrevista com o professor Anderson, que vai falar sobre as exatas para concursos e tudo, e a gente fecha com a Mabel que está com a gente na conferência online também, né, o Sim, Walter. sim, com Toda a certeza, com conferência certeza. online, como é que é? Até que dia que tá essas inscrições aí? Então, vamos lá, né? Já aproveitando isso aí, falar rapidamente sobre a conferência online, para quem não conhece ainda, né? A maior conferência online de perícia criminal. E é assim como acontece em uma conferência presencial, em que a gente tem vários profissionais da área que vai dissertar, palestrar sobre vários assuntos. A gente vai ter lá sobre local de crime, criminalística, a gente vai ter sobre cadeia de custódia, vai ter sobre DNA, laboratório, balística, balística terminal. Então tem uma série de informações, uma série de palestras lá e que realmente vem agregar muito tanto para estudantes, profissionais da área, pessoal do direito, né, biomédicos, farmacêuticos, quanto para peritos criminais. Ele tem um público que é bem abrangente e os próprios peritos criminais podem participar porque esses palestrantes são os mesmos que dão palestras aí para o Brasil afora, inclusive nos congressos que a gente tem oficiais aí de perícia criminal, né? Show de bola. Ó, o Anderson que vai fazer a live amanhã, ele tá querendo coffee break na conferência online. Então, o Coffee Break é um pouco mais complicado, porque a gente atende mais de 10 mil cidades, né? Então, assim, são assim, mais de 500 cidades da última vez, se eu não me engano. Tem pessoas do Brasil inteiro, então é meio complicado, assim, fazer um Coffee Break desse aí. Mas olha só, eu convido o Anderson lá para ajudar cada um lá na sua casa. Pega um sanduíche, pega um suco lá e vamos fazer um coffee break universal, vai dar certo, tá, Anderson? E um abraço aí pro Sei, Anderson, né? O Anderson que é parceiro nosso aí sempre. com certeza. Ó, vou mandar um abraço também pro Fabrício que tá aí, ele que me rendeu agora, né? Cheguei do plantão agora, a galera nem sabe disso. Chegando de um Sim, local de acidente de trânsito. O Rafael que está aí online, que é o que está comigo no QAP Concurseiros, ele que ia fazer a live com o Walker, né? Porque eu falei pro Walker, eu não vou chegar a tempo. Meu plantão acabava às 7 horas da noite. Cheguei aqui em casa sim, tem 10 minutos, pouco antes de começar a sim. live, né? Porque tem Com, locais de acidente e locais de acidente. Quando é bucha, a gente tem que ficar até o final. E eu tive que esperar com até remover certeza. o pneu É, do veículo lá. É por isso que a gente chama de regime especial de trabalho pericial. Esse é o sim, com erro. certeza. Você É, entra, mas não tem hora para sair. e é muito bom falar isso. É justamente a gente entra, local de crime é assim, né? A gente entra e não tem hora para acabar. Você não sabe que horas você vai chegar em casa depois do seu plantão. Então não tem Exatamente. esse horário definido, igual geralmente se tem um horário em expediente, assim não tá. Então é mais complicado. E pessoal, para quem tá assistindo aqui do meu canal e até não conhece, né?
O Rodrigo Montes, ele é perito criminal lá de São Paulo e quem não segue, segue ele lá já, que é o QAP Concurseiros. É um canal muito interessante, ajuda muito o pessoal divulgando a perícia, dicas de concurso, né? O pessoal ficar mais preparado aí, saber o que, que eles vão fazer, como se preparar e tal. Então segue eles lá Perfeito. que é bem interessante, né? Valeu, Walter. Ó, perito na Essência tá pedindo para mandar um oi para Malu. Oi, Malu. É, o Fabrício está falando que eu não tomei banho. Lógico que não. Acabei de chegar, tô sujo mesmo e vamos embora para a Ah, live. Não tem problema não. Ninguém tá precisando. essa é a vantagem de não ser presencial, né? Eu não preciso ficar sofrendo aí se você estivesse aqui perto, né, Rodrigo? Porque Com depois de certeza. uma perícia Mal, longa, geralmente você acaba cansando e ficando um pouco assim, transpira um pouco, né? com certeza. Mal sabem os seguidores o quanto essas camisas de algodão absorvem o cheiro do local, né, Walter? Com certeza. Eu não tenho nem permissão para entrar com a roupa do local aqui dentro de casa. Tem que passar pelo corredor, deixar lá a Tá roupa, vendo? senão. É, com certeza, com Ó, galera, certeza. eu e o Walker a gente conversa pra caramba. Então, vou fazer algumas perguntas aí para ele e ele vai respondendo, inclusive algumas perguntas que forem rolando aí na live também. Beleza. Walker, para quem não te conhece ainda, acho que tenho certeza que a maioria te conhece, que a maioria é seguidor do CSI, mas fala um pouco de você, sobre sua formação, de onde surgiu sua paixão pela perícia, se foi na graduação, se foi antes, qual é a sua graduação, de onde você é, fala um pouco de você aí pra gente. Então vamos lá, né? Antes de começar, é um prazer enorme aqui falar um pouco mais sobre perícia criminal. E até vou pedir um favor, isso ajuda tanto ao Rodrigo Montes, ajuda aqui ao CSI BR. Para quem está assistindo aí na Verdade. telinha do Rodrigo Montes tem um desenho de um aviãozinho aí. Então quem estiver participando e puder ajudar, clica nesse aviãozinho, marca 3 pessoas lá e para informar sobre a live, para que as pessoas conheçam a live, conheçam sobre perícia criminal e conheçam sobre local de crime, que é o que a gente vai falar aqui agora. Então vai lá rapidão, faz isso aí. Verdade. E quem fez isso aí, digita aí na tela pra gente QAP. QAP. Perfeito. Só pra gente saber que fez isso aí. Clica lá no aviãozinho, marca 3 pessoas para poder assistir essa live que fala sobre o local de crime. A gente vai falar, tirar várias dúvidas aqui, né? Várias coisas legais. E aí já marca. E quem fez isso, já digita aí na tela pra gente interagir, digita aí QAP. QAP. E aí a dúvida já responde aí então, o Rodrigo, para quem não é da área policial e tal, o que, que quer dizer QAP? QAP quer dizer, tá na escuta, tá ligado aí? É Então, exatamente o beleza. que a gente pede dos concurseiros, né? Quando a gente fala que é AP concurseiro, é exatamente porque o concurseiro está sempre ligado, atento às novidades, a tudo que a gente tenta passar aí para a galera. Beleza, pessoal, manda aí, ó, o pessoal já mandando um QAP lá, era para eu mandar um QAP, saiu um ZAP, mas tudo bem, era um QAP que era para sair aí. Beleza, pessoal. Eu sou o perito criminal Walker. Meu nome é Walker Toledo Duarte, para quem não me conhece, né? Sou de Goiás e resido, né, em Goiânia. Sou goianiense, né, de Goiânia mesmo, da capital de Goiás. Para quem não conhece, fica no Centro-Oeste. E acabei sendo aprovado no concurso aqui de Goiás também, né? Acabei ficando aqui no estado de Goiás mesmo. Sou graduado em redes de computadores pela universidade, aqui tem a Universidade Estadual de Goiás, né, que é a UEG. Tenho pós-graduação em MBA em Governança de Tecnologia da Informação. E sou dessa área de exatas, né? Sempre trabalhei com essa área de exatas. Depois a gente até fala alguns concursos, né? O que eu fazia antes. E atualmente sou perito criminal aqui no estado de Goiás, goianiense. É um prazer enorme falar aqui dessa capital de Goiás, né? Ô, Walker, mas durante a Oi. graduação de rede de computadores, tu já pensava em ser perito ou esse desejo veio antes da graduação ou depois? Eu já pensava em ser perito criminal desde a graduação, né? Sempre me encantou muito essa parte de fazer investigação e utilizar ao mesmo tempo da investigação a ciência. Então isso sempre me motivou muito a ser perito criminal. Então desde a graduação eu já gostaria muito de ser perito criminal. E eu sempre fui
sempre quis muito ser da área da polícia, né? Ser policial. Sempre me atraiu muito a área investigativa. Então, isso desde criança eu queria ser policial. Isso aí tive isso na minha cabeça. Até porque fui incentivado pelo meu pai, que há muito tempo foi policial militar e tal. Então, para mim, eu queria ser policial. Só que eu não era muito tendencioso a ser policial militar. Não me encantava muito como da área da Polícia Civil, investigativa, né? Eu gostava muito mais Perfeito. da investigativa. Então acabou que eu fiz a graduação, né? Era bem voltada à tecnologia, né? Exatas e tal. E aí eu queria ser perito criminal. Poderia ser perito criminal federal, perito criminal estadual, mas eu gostava muito dessa ideia de ser perito criminal e aqui, de preferência aqui em Goiás, né, minha família era daqui, eu não importaria não, né? Até perguntar aí o pessoal, já tem algumas perguntas, mas eu sou de Goiânia. Você fala de onde, ô Rodrigo? Eu estou aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Tá, então eu já falei minha cidade aqui, né? Eu quero que vocês ajudem aí falando também de qual cidade que vocês são. Porque geralmente a gente tem um público do Brasil, né? Brasil afora Legal. aí. O CSI já tem 60, quase 65 mil seguidores, se eu não me engano. Então tem gente de Sim. tudo quanto é cidade do Brasil que nos conhece, né? Então fala aí qual cidade que vocês estão falando, né? E eu vou continuar aqui, né? E aí, Rodrigo, falando sobre isso, eu queria mesmo ser perito criminal, isso me interessava muito, porque realmente eu consegui encontrar, e aí com as séries também, isso acabou que foi intensificando, né? Mas eu conseguia ter ao mesmo tempo a área que eu gostava muito, que era a investigativa, só que mesclada a isso, por causa, foi me dando isso, a graduação, a pós-graduação, eu fui vislumbrando essa paixão pela ciência. Então, a partir do momento que eu consegui ver que existia uma profissão que unia a investigação com a ciência, eu fiquei maravilhado e falei, não, eu quero ser perito criminal mesmo. Show de bola. Eu falo para o pessoal que eu fugi um pouco da regra, Walker, porque eu decidi que eu queria ser perito criminal quase após a graduação. O pessoal Aham. fazia os mini-cursos nas graduações, né, de químico forense, de perícia forense. Eu nunca assisti, até Sim, quando eu comecei a estudar para o concurso mesmo, comecei a estudar medicina legal, criminalística, foi onde eu realmente aprendi a gostar, e aí, cara, já era, eu não quis saber mesmo outra área. sim, sim, sim. Ô, Com Walker, e certeza. além do trabalho de perito criminal, você está tocando algum outro projeto ou almeja algum outro projeto além da Olha, perícia? eu tenho um projeto que ainda não pode ser divulgado, né? Ele tem um projeto Perfeito. aí que são com outros colegas. Mas tem um outro projeto que é aberto, que a gente sempre tenta divulgar, que é o do CSI-BR, né? Que é a ideia de divulgar a perícia criminal. E aí o slogan do CSI-BR Academy, que foi até o site que eu divulguei recentemente, deve ter questão de 2, 3 meses, é que é a perícia criminal ao alcance de todos. Mas por que isso? Porque eu sempre tive muita dificuldade em encontrar informações sobre perícia criminal. Então, hoje em dia não, né? Muito mais disseminado. A gente tem vários canais de Instagram, YouTube que divulgam, né, a perícia criminal, o próprio canal que é AP Concurso, né? Outros colegas como a própria Mabel que vai participar aí, né? O Tabosa, Ermida, Lamirão, Amanda e vários outros, né? Peritos criminais por aí. Então já faz um trabalho de disseminação, mas na época não tinha muito. Então o que eu tentei? Encontrar um modo de divulgar a perícia criminal, inclusive com divulgação em e-book gratuito, que foi criado recentemente, para que as pessoas tenham uma proximidade da perícia criminal e de forma mais acessível, né? E outro projeto também que estou tentando, né, avançar, né? Isso inclui também o perito criminal legal, que a gente sempre trabalhou muito com isso, é a disseminação do uso do drone no local de crime. Já até apresentei um Legal. trabalho no Interforensics a respeito disso, que inclui também o perito criminal legário, e a ideia é essa de mostrar que com o uso do drone no local de crime a gente tem uma perícia mais robusta e uma perícia mais rápida na maioria dos casos. Além disso, a gente torna mais eficaz aquela ideia de colocar o juiz, o promotor, as partes, o delegado no local de crime, mesmo que eles não estejam lá em algum momento. Então, isso facilita e ajuda muito. Esse é um projeto que eu espero que avance cada vez mais.
O Walker, é exatamente essa tecnologia que vai aproximando o nosso CSI do CSI americano, né? Aos Sim, com poucos. certeza. Fala para o pessoal, mais ou menos, só para ter uma ideia, você que é especialista em drone, quanto tempo um drone demora, por exemplo, num local de acidente de trânsito, para ele ir lá fazer uma foto e voltar para a posição de origem? Olha só, é porque existem fotos e existem tomadas de fotos, né? Quando a gente fala isso, existem casos em um local, por exemplo, de 100 metros quadrados, pegaria uma área interessante ali, 200, 300 metros quadrados ou mais, em que a gente consegue fazer o levantamento, a tomada de foto desse local, né, o voo deste local, em cerca de 2, 3 minutos. Ele consegue tirar ali cerca de 300, 400, 500 fotos em 2, 3, 5 minutos. E isso a gente consegue, com o que a gente chama de plano de voo, fazer isso automaticamente. Então ele sobrevoa aquele local, a gente mostra por onde ele vai passar, aquele trajeto, né, aquela trajetória que ele vai cumprir. Ele faz isso automaticamente e até posa no local que ele sobrevoou ali, né? Que ele acabou dando início, né? Que é o home point, que a gente chama. Então é bem interessante e isso é muito interessante porque a gente pode gerar uma malha de informações posterior, como a questão de geração de imagens 3D, a ideia de eu poder fazer uma altimetria do local, em saber se o local era mais alto, mais baixo, o relevo daquele local. Dá para você trabalhar também com a fotogrametria no local, dá para você trabalhar com medições, né, como havia falado, posterior, caso você precise fazer mais alguma amarração. Então, para a perícia, ele traz um avanço fantástico, incrível, e isso a gente não está falando de CSI Miami, CSI Las Vegas, a gente está falando de CSI Brasil mesmo, nesse caso especificamente, até um apelido carinhoso que a gente tem aqui em Goiás, que é o CSI Pequi, né? Porque o Pequi é bem conhecido aqui em Goiás, né? Então isso é CSI Pequi mesmo, a gente já faz, inclusive faz isso em São Paulo também, já tem alguns outros locais que trabalha em São Paulo. Eu posso citar até o Claudemir, né, que é um grande especialista, e isso, que é um grande especialista sobre esse assunto também. Então a gente tenta disseminar e a gente imagina que isso só tem a ganhar e avançar cada vez mais. Show de bola. Ó, a galera falou algumas cidades aí, Hortolândia, Natal, Feira de Santana, Rio Branco, Parelhas, Rio Olha Grande do só. Norte, Tem um Maringá, pessoal aí, Sumaré. eu vi o pessoal de Anápolis aqui do lado, Caldas Novas aqui do lado, tudo aqui em Goiás, Rapaz, inclusive. tô uma saudade para Caldas Novas que você não faz ideia. Quando eu Não, morava em Uberlândia, eu ia aham, quase todo semestre. Aí depois que eu mudei de sim, sim. Uberlândia, acabou. Mas era bom. Ó, Caldas Novas aqui, Pirenópolis, são locais muito próximos e muito bons para se frequentar, né? Então a gente tem uma facilidade de chegar até lá, então realmente são locais muito bons. com certeza. Ó, só para finalizar essa questão da tecnologia, aqui em São Paulo, Walker, não sei se você chegou a ficar sabendo, eles compraram as scanners 3D. As Sim, scanners sim. 3D, para a galera que não sabe o que Nós significa, temos, acho que nós temos alguns aqui também. pô, show de bola. Essas. Pô, eu tenho uma caneta que é parecida com a sua aí, né? Você tá me copiando, hein, Aí sim, Walker? hein? Olha aí, ó. Que isso, hein? Eu falo que a primeira regra de um perito é comprar uma caneca bonita, depois ele começa a atuar. É a Com primeira certeza. regra. Você já viu as do CSI, Tanque é Massa? Qual que é? Mostra aí pra gente. Ah, eu não tô com ela aqui agora, mas tem as Depois você squeeze, depois conta. eu te mostro. Tem até lá do Tá. kit lá. Tem uns kits legais do CSI. A gente fez, na verdade, esses kits para distribuir, né, na época, para fazer sorteio, né? A gente tem parceria com o Pedro, que é um empreendedor aqui de Goiânia que faz essas canecas, né? Inclusive ele doou as últimas canecas, o kit que a gente fez, tinha squeeze, tinha cantil, tinha caneca, foi muito top. A gente só ainda não conseguiu enviar por causa desses problemas dos correios aí da pandemia, Verdade. né? Mas é um kit bem interessante. E aí depois a gente, quando se encontrar, eu te dou uma Tá. caneca, que a gente Pô, show de leva uma bola, hein? caneca aí pra Aí você. sim. Aí, ó, galera, não fica na Beleza. vontade, não. Depois eu mostro ela aqui e faço uma live com ela também. Só em relação àquela questão do scanner 3D, tem um monte de gente já falando que essa Sim, sim. scanner. O scanner 3D, galera, o que, que ele significa? Que a gente vai colocar ele num ambiente, e nesse ambiente ele vai fazer uma varredura daquele ambiente, Sim. né? E ele depois vai projetar isso no sistema, no computador, no software, e ele vai projetar aquele ambiente. Aí surge aquela discussão, né, Walker? Aquele assistente técnico que tiver acesso a isso vai ser considerado ainda uma perícia deficiente, uma perícia posterior, ou ele vai estar fazendo praticamente a perícia do perito ali, né? Com Sim. essas tecnologias, alguns questionamentos eles podem começar a aparecer.
justamente porque, dependendo da tecnologia, você vai estar como se você estivesse realmente na cena de Sim, com crime. certeza, com certeza. Que você tiver ali, você está perfeitamente tendo acesso a tudo aquilo que tinha na cena de crime. E isso pode Sim, ser com feito um certeza. ano, 2 anos, 3 anos depois. Então, aquela frase que a gente tinha que a perícia ela é feita uma vez só, você não volta à cena de crime, será que essa frase vai permanecer por muitos Sim, e muitos sim. anos? Né? Sim, com certeza. E uma coisa interessante que eu vejo é justamente essa. Um scanner desse, eu acho que a gente chegou a fazer alguns levantamentos, inclusive acho que nós temos 2 ou 3 aqui em Goiás. Ele custa em média de 150 a 200 mil reais, se eu não me engano. E em locais abertos, principalmente, e em locais fechados altos também, a gente consegue fazer isso, inclusive, esses levantamentos 3D com o drone. Então você Perfeito, consegue verdade. fazer essas imagens 3D com o drone, fazer essa renderização, transformar a imagem em 3D, e aí você coloca, como eu havia dito, a pessoa no local de crime como se estivesse hoje. Então, um Sim. local de crime de dois, igual você falou, 2, 3 anos atrás, e ele como se estivesse hoje com aquela visão. O que eu acho isso, né? Eu sou muito tendencioso à parte humanitária, e eu acho que isso é importante, que as pessoas tenham e seja levada justiça para as pessoas. E com isso, Perfeito. a justiça ela fica muito mais transparente, muito mais clara. Então, se você consegue colocar as partes ali no local de crime, para que elas vejam como ocorreu, mesmo que seja daqui uns meses, mesmo que seja daqui uns anos, então para mim isso é formidável, da mesma forma que eu acho muito que foi muito vitoriosa e muito interessante quando você criou a imagem do assistente técnico, que é realmente Com dar certeza. a eles um modo de que não existe uma verdade absoluta e que sim, cada vez mais o perito vai fazer um melhor trabalho, levar uma melhor perícia e que isso pode ter pessoas, inclusive, para ajudar aí no campo da perícia criminal, beleza? A tecnologia, eu acho que ela sempre vem ser favorável. Eu não sei se você já passou por isso. Eu, pelo menos, já passei várias vezes. Você vai atender um local de crime, aí você não percebe alguma coisa do local em si, propriamente dito, na hora do local, mas quando está passando as fotos ali do local, você fala, caralho, que sinal que é esse aqui que eu não tinha visto? Que vestígio pneumático é esse aqui que eu não tinha encontrado? Então você, às vezes, Aham. encontra algum sinal que você não percebeu no local de crime, mas que você consegue encontrar nas fotos. Cara, qualquer Sim. tecnologia que vem te informar algo a mais depois é válido, pô. Né? Sim, com certeza. Inclusive aconteceu comigo em um caso em que eu utilizei o drone noturno, ele faz longa exposição, eu fiz algumas fotos noturnas e com isso ficou bem mais claro o local. E eu tinha 2 marcas pneumáticas no local, né? E aí tinha uma terceira próximo que não ia mudar a dinâmica, não ia interferir na dinâmica, mas que ajudou a poder evidenciar isso no laudo. E eu consegui ver uma terceira que eu não tinha visto, não conseguia ver no local por causa da iluminação, não era possível, mas que com o drone, com a longa exposição, ele conseguiu me mostrar isso. Então isso é formidável, importantíssimo para a gente. Show de bola, são os detalhes da perícia. Com Ô, certeza. ô Walker, mudando um Sim, pouco o dito da conversa, tem muita gente que chega, eu recebo bastante mensagem daquela galera que é a galera do medo da perícia. Aquela galera que quando se fala perícia é aquele cara que quer estar dentro da cena de crime, mas ele tem medo de estar dentro da cena de crime. Seja por medo de sim. sangue, seja por medo de cadáver, seja por medo do cheiro do cadáver, seja por qualquer tipo de medo. Você que é um cara que trabalha em local de crime já há muito tempo aí, o que você fala para essa galera que quer ser perito de local? Muitos falam que vai ser perito de laboratório por motivo de medo mesmo. Aham. Aí eu te pergunto, Walker, a pessoa ela já nasce com aquele dom para atender perícias de local de crime ou ela pode desenvolver isso com o tempo? Enfim, o que você fala para essa galera? Bom, A vamos lá, primeira né? E aproveitando, como eu não entendi esse final? então, a minha pergunta é assim: o que você fala para essa galera que tem bastante medo de entrar numa cena de crime por cheiro de cadáver, cheiro de sangue, cheiro, qualquer outro motivo, né? E muitas vezes a pessoa acaba escolhendo perícia de laboratório por medo. Não que uma Sim. seja melhor que a outra, não é isso que a gente está querendo passar, mas eu falo exatamente nesse sentido que realmente o local de crime assusta muitas pessoas que são apaixonadas pela perícia. O que a gente fala para eles, Walker? Sim, olha só, aproveitando já que a gente está falando sobre o tempo de serviço e tal, né? Até responder um seguidor, uma seguidora que perguntou lá atrás quanto tempo de perícia, né? Eu tenho 4 anos que eu sou perito criminal.
Antes eu já fui de outros concursos, inclusive na área investigativa também, passei pela Polícia Civil e outros locais. Mas como perito criminal eu desenvolvo essa atividade há 4 anos. E aí vamos lá, né? Eu ainda sou da tendência, Rodrigo, que é lógico que tem pessoas que têm vocação, né? E eles vão para a perícia, para a polícia por vocação. E eu acho isso muito interessante. Mas ainda existe uma outra tese que eu acho muito importante de falar, que eu sempre penso que a disciplina, ela vence o talento. Ah, mas o que é essa disciplina vence o talento, Walker? É que uma pessoa disciplinada, ela pode se sair melhor do que uma pessoa talentosa sem disciplina. Mas por Com que isso? certeza. A questão do local de crime. Talvez a pessoa, ela naquele primeiro momento, ela vai acostumando com o tempo, né? Naquele primeiro momento ela não tem aquela predisposição em ir no local e se sentir tranquilo, né? Confortável, né? Não que seja que a gente esteja desdenhando daquele momento, mas se sentir mais preparado para aquele local de crime. E ela vai ganhando isso também com o tempo. É lógico que existem pessoas que desde o primeiro momento já vê que aquilo ali não interfere para nada, vê um cadáver, vê aquelas manchas de sangue, como é o meu caso. Para mim, quando eu vi, já para mim era muito normal, mas assim, eu já vim de outro local que já era a parte investigativa, então eu já tinha visto isso anteriormente, que era a própria Polícia Civil. Aqui em Goiás, para quem não sabe, a perícia criminal ela é separada estruturalmente, administrativamente, da Polícia Civil, que aqui tem a Superintendência de Polícia Técnico-Científica, né? E aí o que acontece é que eu sempre vejo que as pessoas que têm predisposição para local de crime é muito mais fácil, porque ela já quer aquilo, ela já está acostumada a ver aquilo. As pessoas que não têm, ela pode adquirir com o tempo. Agora, aquelas pessoas que têm dificuldade extrema, eu aconselho a não ir para o local de crime. Existem inúmeras Perfeito. áreas na criminalística, né? Existem documentoscopia forense, que a pessoa não vai ter esse contato, né, com o local de crime. Existe ali a papiloscopia forense, né? Existem várias áreas, audioimagem, né? Que normalmente as pessoas não vão ter contato nenhum com o cadáver. Então, é mais aconselhável que ela vá para esses locais se ela realmente não consegue, né? Para que ela não tenha problemas gigantescos psicologicamente lá na frente, porque a gente já tem uma carga muito pesada psicologicamente, emocionalmente. Com Então, se certeza. ela já não consegue lidar com o básico, que é não ficar emocionado com aquele local, com aquele cadáver, com aquela mancha de sangue, então é interessante que ela escolha uma outra área que pode ser da perícia criminal mesmo, né? Mas a maioria das pessoas conseguem, ou já tem uma predisposição tranquila, ou ela consegue se adaptar com o tempo facilmente. Show de bola. O Rafael, que está aí comigo, meu parceiro do QAP, a gente começou a trabalhar também, tem 4 anos de casa também, praticamente 4 anos de casa. A gente Aham. começou a trabalhar em Penápolis. Já ouviu falar de Penápolis, Walker? Onde? Penápolis, já ouviu falar? Não, nunca ouvi É falar. uma cidade de 70 mil quilômetros, foi onde a gente começou na perícia. Cara, a gente fazia 24 horas seguidas. Pensa uma cidade que ninguém morria. Nem aquelas Não. mortes naturais que às vezes chamam a gente, sabe? Mas ninguém morre naquela Sim, cidade. aham. Então, É, a gente falou, cara, a gente tem que ir embora dessa cidade, senão a gente nunca vai ser perito. Conseguimos sair de sim, Penápolis. Aí a gente é, começou a realmente pegar coisas mais legais. Mas o interessante é isso, que no começo, a galera que está entrando na perícia, elas ficam com muito sangue, com muita vontade, mais ainda até do que antes de entrar no concurso, né? De sim, querer realmente pegar essa experiência de local de crime aí. E isso vem com prática, né? Eu falo, Walker, a galera que está de fora sempre está preocupada com o cadáver. E a gente sabe que o corpo de delito ele é muito mais amplo que o cadáver. sim, com Eu certeza, até com certeza. falo que tem locais que o cadáver pouco importa para a gente, no bom Sim, com sentido, sem certeza. querer denegrir a imagem do cadáver. No exemplo, no caso, por exemplo, de acidente de trânsito, é muito comum, o cadáver não tem muita relevância para a gente, Sim, com né? Porque certeza. ele não vai E contar o cadáver em si, ele não vai ser algum vestígio que pode indicar qualquer sim, informação a mais para a gente. sim. E Diferente eu de um não, crime contra a vida. Então, às vezes o pessoal fala, pô, como é que você entra na cena de crime com cadáver? E eu falo para eles, ó, tem vezes que eu nem estou preocupado com o cadáver, a gente está preocupado em colher as provas técnicas, que é isso que importa para a gente, né, Walter? sim, com certeza. Olha só, e tem outra questão também.
mesmo que a pessoa vá para local de crime, aqui tem seções, né, partes especializadas em relação ao local de crime. Então a pessoa ainda pode ir para um local de crime e não ter contato com o corpo. Por exemplo, quando vai atender, aqui tem seção de patrimônio. Em Goiânia atende seção de Perfeito. patrimônio, por exemplo, é separada patrimônio, tem essa separação. Então, se ela for trabalhar com crimes contra o patrimônio, dificilmente ela vai ter algum contato com o corpo, então ainda seria bem tranquilo quanto a isso aí, não é o crucial, não. E respondendo, teve algumas perguntas aí, já aproveitar, sobre, bem rápido essa aí, né? Eu acho que você Fica à pode vontade, Walter. acrescentar Pode aí, ficar à se é vontade. difícil o concurso do perito para perito criminal. Olha, questão de dificuldade é muito relativa, tá? A seguidora que perguntou isso. Mas vamos entender que é um dos concursos mais concorridos do Brasil na atualidade, é o de perito Com criminal. certeza. Seja Com perito certeza. criminal dos estados, seja perito criminal federal. Então, com isso, obviamente, ele aumenta o nível. Então, se a prova for fácil, mediana ou difícil, tudo vai ser com um corte muito mais acima. Se ela for fácil, vai ser uma questão, um tipo de prova que o pessoal vai fazer 95% da prova, 90% da prova ou mais. Se ela for mediana, ali entre 75%, por exemplo. E se ela for bem difícil, pode ser que as pessoas, dependendo do tipo de concurso, entre 70% 60%, ela conseguiria ser aprovada. Mas entende que isso gera uma dificuldade grande, né? Por causa da concorrência que é bem grande ali. Mas eu sempre digo que o seu principal concorrente é você mesmo. Então, se você tiver disciplina, né, e se empenhar nos seus estudos, você consegue passar tranquilamente. Beleza? E só lembrando, pessoal, eu vi algumas perguntas aí no passado, o pessoal perguntando se precisa ter graduação para fazer perito, essa pergunta que a gente ouve sempre, se é só por Aham, concurso. Gente, existe uma lei chamada Lei 2030 de 2009, que fala que somente por sim, concurso público e tem que ter formação, graduação específica. Então não adianta, correto. não há regra diferente. Você pode ser um perito não oficial, atuar um perito judicial, alguma outra área, mas perito oficial criminal só por concurso público. Não tem como fugir É, disso, né, Walter? sim, sim. E aproveitando essa pergunta aí, já vou até indicar algo aqui, já que é gratuito e qualquer um pode acessar. Tem um e-book que eu criei há 2 meses, Show. 3 meses, em que eu falo como tornar-se perito criminal. E lá fala justamente sobre isso, inclusive eu cito lá no e-book o QAP Concurseiros, que o Rodrigo é um dos administradores, inclusive, porque Perfeito. eles fizeram alguns levantamentos muito interessantes para a perícia criminal sobre os concursos, graduações, né, que podem ser feitas mais usualmente, mais usadas, né? E aí vai lá e baixa esse e-book, você consegue ler, é uma leitura bem tranquila, prazerosa, porque aí você já responde muitas dessas perguntas aí, qual graduação, você precisa ter graduação, que fica lá no link, na bio do canal do CSIBR, lá no CSI Academy, e lá tem um menu chamado e-book. Baixa lá que você vai ter acesso tranquilo, vai aprender muita coisa lá também, beleza? Show de bola. Ó, a Lili está falando assim: qual a necessidade do papiloscopista ir ao local do crime? Se possivelmente identificado, não será sujeito à identificação criminal. Pelo menos aqui em São Paulo, depois o Walter pode falar como é que é lá em Goiás, no interior, são os peritos que coletam fragmentos digitais, a gente não coleta a digital diretamente do cadáver, viu, gente? Os peritos Uhum, aqui não coletam diretamente do cadáver. Isso quem faz, ainda que não tenha papiloscopista no interior, é lá no IML. Agora, na Grande sim, São Paulo, existe a equipe de papiloscopista, e aí sim eles já retiram a digital do próprio cadáver. Né? Essa lei, Aline, que tu está falando, da sim, identificação criminal, ela está relacionada àqueles casos onde o indivíduo apresenta uma identidade com rasura. Existem as situações onde realmente ele vai passar por uma identificação criminal, diferente do caso do cadáver, viu? O cadáver ele passa mesmo por sim. uma identificação, até porque tem casos quando você está com um cadáver lá, não há identificação nenhuma, há apenas um reconhecimento. Você apenas está reconhecendo o cadáver por aparência. Identificação a gente só tem com DNA, arcada dentária e a impressão datilograma. Beleza? É, Aqui em Goiás é da mesma maneira, né? A gente coleta no local de crime impressões, sejam elas latentes ou não, mas não do cadáver, a gente coleta do local, em objetos, né?
Então, esse é o tipo de coleta que a gente faz como perito criminal aqui. Essa parte de identificação por impressão digital, por exemplo, ela é feita lá no IML mesmo, por exemplo, né? Ou em Aparecida, como eu represento a parte Aparecida, lá já tem o pessoal, a parte fica junto, a parte do IML e da perícia criminal, e aí é coletado lá por um papiloscopista, que aqui os papiloscopistas continuaram na estrutura da Polícia Civil. Então aí Certo. lá eles coletam, mas os papiloscopistas não vão ao local de crime conosco, eles só fazem essa coleta de identificação post-mortem, né, lá no IML. E Sim. aí as coletas, tudo aquilo que a gente faz de análise, inclusive de impressões, ela é feita pela perícia criminal aqui no estado de Goiás. Show de bola. Só respondendo algumas perguntas, a Yasmin está perguntando da Estácio de Sá, se serve para concurso de perito do Rio de Janeiro. Estácio de Sá, a última vez que eu vi, não era aceita, viu? Porque não atendia ao Sim, MEC. Confirma com eles lá depois. sim. E tem um outro problema Pode também, falar, porque Marcos. essa graduação da Estácio, ela é tecnólogo, né? E Isso. muitos estados não aceitam a graduação de tecnólogo. A Então, maioria, né? Acho que são vários os eles estados. acabaria que eles não conseguiriam com esse curso, apesar de eles chamarem de investigação e perícia criminal, alguma coisa assim, ele não seria aprovado para a maioria dos concursos para perito criminal. Talvez ele conseguiria até fazer em muitos locais para papiloscopista e para investigador, né? Agente, Perfeito. escrivão, Perfeito. mas para perito não. Na maioria, é claro. Então, o Walker respondeu, o Gisele também já respondeu aí. O Jefferson está perguntando com que idade eu posso ir estudando para o concurso de perito criminal. Desde o dia que você nasceu, você já pode começar a estudar, não tem problema não. Walker, qual Sim. a pergunta que eles adoram fazer? Qual o tipo de local que mais mexe com você? E se você pudesse citar algum exemplo de algum local que mexeu mais. Então, qual é a natureza de local que mais mexe contigo? E dá um exemplo para a gente, por favor. Bom, assim, envolvendo crianças, né? Envolvendo crianças, acaba que tem uma parte emocional que abala mais. A parte de suicídios também, né? Suicídios também acaba mexendo mais porque foi aquele fim, né? A pessoa, ela não suportou, né? Uma dor que é muito íntima de cada pessoa, né? E ela não suportou, e por isso que eu sempre falo que as pessoas precisam de ajuda, né? As pessoas precisam que sejam acompanhadas, e eu sempre falo isso. Se a pessoa está com um sentimento ruim, depressivo, né? Se passa pela cabeça da pessoa esse tipo de pensamento, né, suicida, que ela procure ajuda, né? Procure um amigo, procure um parente, procure o que seja o CVV, mas que ela não dê cabo a isso, porque é algo muito triste, não pelo corpo em si, mas pelo ambiente que é formado, né? Pela família no local, os amigos. Então isso é muito sofrido, e com criança. E posso dar exemplo, sim, né? Teve um caso que me mexeu muito há um tempo atrás, né? Não vou citar nomes nem local, até porque aqui a gente atende um local bem abrangente, né, com várias cidades, né? Mas o que foi um latrocínio, na verdade, né, em que os criminosos acabaram dando fim à vida de uma pessoa. Nesse caso era uma mãe, e no local estavam os filhos dela ainda, né? E quem me passou uma parte do histórico foi um dos filhos dela, um pouco mais velho, né? E teve um momento em que nós estávamos no local e ele me passando o histórico, e ele chegou em frente ao quarto do irmão dele mais novo, e aí ele estava muito firme, né? Eu até estranhei aquela maneira ali, né? Eu falei, e a gente tem que manter ali, aquele momento é o profissional que vai agir, e era o que eu estava agindo. E aí a gente estava em frente ao quarto, e até aí tudo tranquilo. E aí, nesse momento, ele passou em frente ao quarto do irmão dele, né? Irmão de 2 anos, novinho, novinho. E aí ele foi contar a história. Ele falou, não, aí aqui os criminosos não entraram, ou entraram, tanto faz, não vem ao caso. Mas aí ele olhou o quarto e falou assim, nossa, aqui é o quarto do... Vou dar um nome fictício, João, né? Nossa, aqui é o nome do quarto do João. Aí ele parou, olhou para mim e falou assim, nossa, como que eu vou falar pro meu irmão, pro João, que a gente não tem mais mãe? Aí eu, puf, falei, caraca. Aí assim, aí ele já ficou meio forte aquele local, né? Aí foi um dos locais que mais me abalou, não naquele momento, né? Naquele momento atuei como
a isenção que a Profissional. perícia precisa, profissional, porque ali eu estava em busca dos autores, né, que é uma da ideia ali, né, se possível, você poder identificar os autores. Mas isso me motivou muito posterior, porque aquele momento do baque da criança, né, ainda criança, né, em se preocupar com a outra criança, mas ao mesmo tempo ele não estava ligando que ele também estava sem mãe, entendeu? Então foi meio mais forte assim, foi um dos momentos das perícias mais fortes assim. Preocupou mais com o outro familiar, né, do que com ele Sim, próprio. com certeza, com o irmão, justamente. Ó, o pessoal está perguntando, o Inayan foi meu aluno, está perguntando, Walker, devido à sua formação, você já trabalhou com locais de crimes cibernéticos ou foi direto para o local? Quais áreas Ótima você pergunta. atuou dentro da polícia? Ótima Perfeito. pergunta. Olha só, vamos lá, vamos por partes, né? Eu já posso falar sobre o que eu trabalhava antes, né, Rodrigo? Já Fica à aproveitar. vontade, claro, opa, manda ver. Então, vamos lá, né? Eu vim da área, sempre gostei muito da área de tecnologia da informação, sempre gostei muito dessa área. Cheguei a trabalhar com segurança da informação em áreas privadas, né? Cheguei a trabalhar com parte investigativa em área privada, principalmente tratando dessas partes de segurança da informação, aquelas ideias de hacker, cracker. Então, cheguei a me aventurar nessa área, na área privada, né? E aí, depois eu quis entrar porque eu já queria mesmo nessa parte de concurso, justamente na parte da perícia. Trabalhei um pouco com isso na parte da Polícia Civil. E aí eu fui aprovado em outros concursos, né? Na época eu fui aprovado aqui na Polícia Civil do Estado de Goiás. Aí eu fui aprovado no Ministério Público do Estado de Goiás, na Universidade Federal de Goiás, no Ministério Público do Estado de Goiás e no Tribunal Regional do Trabalho do Estado de Goiás, antes de assumir a perícia criminal, né? E até mesmo no Tribunal Regional do Trabalho, que foi onde eu também trabalhei na parte de segurança da informação, trabalhava com auditoria, era segurança, então eu trabalhei nessa parte de tecnologia. Assumi a perícia criminal, só que eu já conhecia local de crime, eu já conhecia a parte investigativa por ter sido da Polícia Civil. Então eu coloquei na minha cabeça que eu iria assumir a polícia científica, até porque foi uma disputa interior muito grande, porque eu estava com um cargo de analista federal, um cargo muito bom, né, no Brasil todo, do TRT, e eu tive que decidir Sim. ser perito criminal do Estado ou trabalhar na área federal, né, na estrutura federal. E eu optei pela parte investigativa e para perícia, mas eu queria ir para local por já conhecer local desde a Polícia Civil. Mas antes disso, no início, a Polícia Científica precisava, e aí vai em relação ao bem do serviço público, né, e não a sua vontade, a sua vontade não sobrepõe ao bem do serviço público, até porque se a nossa vontade sobrepusesse a vontade do serviço público, a gente poderia virar e falar, não vou sair agora não, porque o Covid-19 está aí nas ruas. E a gente não tem isso. A gente está nas ruas. Exatamente. Ontem eu saí do plantão agora, às 7 horas da manhã, inclusive, né? Hoje, às 7 horas da manhã, estava de 48 horas de plantão. Então, entrei segunda-feira e saí às quarta-feira, às 7 horas da manhã. E isso não tem escolha. Não fala, não, eu não quero fazer. Não, a vontade do serviço público é maior. E aí a vontade, quando entrou, era que eu tinha que ir para o laboratório. Então, eu trabalhei no laboratório de informática, né, forense, ali durante 8 a 9 meses. Então, sim, trabalhei com essa parte de investigação, né, investigação forense com a parte de tecnologia da informação. E aí depois eu fui para o local de crime. Mas cheguei sim a trabalhar nessa parte de crimes, delitos informáticos ou crimes informáticos, dependendo da literatura que você usa. Eu e o Rafael, quando a gente começou lá em Penápolis, a gente chegou a pegar casos de pedofilia, inclusive de casos que chegaram aparecendo fantástico também. Isso Sim, pós entrada na perícia, coisa que a gente estava lá na perícia 3, 4 meses de caso. Então a gente sim, precisou sim. de um apoio É, do pessoal mais experiente, porque senão a gente. É uma perícia mais delicada mesmo, né? Porque sim, com você tem que ter certeza. técnicas, o risco de você perder todo o material, até por própria elaboração do pessoal, dos criminosos, isso é muito grande. Então tem que ter um cuidado especial para esse tipo de perícia, né? Com certeza. Aqui também a gente chegou a participar de algumas operações, inclusive. Então a gente trabalhou com isso sim aqui no início. E aí depois, como eu havia dito, né, era um desejo meu
e coincidiu com isso, né, ter a possibilidade de outras pessoas de tecnologia de informação terem sido aprovados, e aí eu pude ir para o local de crime como eu queria desde o início, já que eu tinha essa vontade de ir para o local de crime e vivo felizmente a parte, essa aventura, né, essa adrenalina de local de crime e realmente não pretendo trocá-lo tão cedo. Perfeito. Walker, só comentar rapidinho, você falou do seu caso lá, um caso interessante que eu peguei também, bem rapidinho. Sim, Uma coisa que não é tão comum a gente atender aqui, mas aparece de vez em quando, caso de afogamento, né? Então, me chamaram para atender um caso de um afogado, né? Geralmente o pessoal do bombeiro ajuda muita gente na remoção do corpo lá no sim, interior, a posição, a profundidade, eles passam várias informações que são importantes para a gente naquele local. E atendi um rapaz que tinha, rapaz novo, que tinha perdido a vida e tal, e terminei o plantão, fui para casa, né, normal, voltei a trabalhar ali 2, 3 dias depois, não me recordo ao certo, e aí, quando eu entro no plantão, já dá um local de acidente de trânsito, vítima fatal. Pessoa que estava andando com sim. a bicicleta na rodovia, veio um carro por trás e bateu. Ah, Nisso, uma pessoa que estava de fora, né, chegou para mim e perguntou, falou assim, eu lembro de você de algum lugar, você estava na perícia do afogado, né? Eu assustei, eu Uhum. falei, poxa, mas é um local diferente, né? Não era nem na mesma cidade. Ela falou, poxa, você estava no local do afogado, né? Eu falei, sim, sim, você também estava lá, se recorda se era algum familiar, parente? E aí a pessoa foi e falou: Não, no afogamento eu perdi meu filho. Hoje é que eu perdi minha esposa. Então, em 2 locais diferentes, com 3 dias de Caramba, diferença, olha que coisa. O rapaz ele perdeu o filho dele afogado, 3 dias depois ele perde a esposa no local de acidente de trânsito, vítima fatal. caramba. Então, são coisas que a gente não pode se abalar, tem que ser profissional. Sim, Porque sim, sim, um com local certeza. desse, se a gente deixar a parte sentimental tomar conta, isso prejudica o local, prejudica o resultado final da investigação, né, Walker? Sim, com certeza, com certeza. Isso é importante mesmo, você fazer essa distinção que naquele momento você está ali como profissional e esse profissional ele tem que sobrepor seu emocional lá depois na sua casa, lá no, na sua base, né, onde for. Talvez você possa ter aquele seu momento ali de ser humano, né? Mas lá é importante você estar mais voltar para o lado profissional para que não abale, né? Você ali tem que pensar no Sim. caso, você tem que analisar o caso, e uma pessoa abalada emocionalmente, ela pode cometer erros que não é muito bem-vindo na perícia criminal. Walker, para essa galera que está chegando agora, recém-chegado na perícia, terminou a academia de polícia, você recomenda que eles façam o que a gente chama no interiorzão, né, de clínica geral? Para quem está aí, clínica geral, aquele perito que atende todo tipo de natureza de local no começo, porque a equipe às vezes é pequena, então não dá para dividir em equipes, em áreas mais específicas. Ou você acha que aquele perito ele tem que ir direto para o setor que ele almeja, que ele quer trabalhar, seja laboratório, seja documentoscopia, seja local? O que você recomenda? Então, eu recomendo assim que as pessoas conheçam o mundo das outras para que elas tenham um embasamento mínimo do que falar. Da mesma forma, de uma pessoa que vai para um laboratório, que ela possa conhecer um pouco do local de crime e uma pessoa do local de crime entenda um pouco a realidade do laboratório da outra pessoa. Por Sim. quê? Para que você se tenha um lado mais empático, né? Você tenha mais empatia com seu colega em relação ao que ele faz. Porque às vezes vivem de mundos diferentes que acabam não ajudando muito por pensar, não, mas por que você não fez isso dessa maneira? É tão fácil. Mas não, são mundos diferentes e eu acho importantíssimo que a pessoa passe por essa parte de clínica geral, conhecendo outros laboratórios, conhecendo outros exames e conhecendo o local de crime para quem vai direto para um laboratório, nem que seja como ouvinte ali, né, acompanhando uma perícia, para que ele realmente entenda o mundo das pessoas, para que aí sim ela possa tenha mais empatia em relação quando vai pedir algum exame, alguma informação, algo do tipo. Aí em Goiás dá para escolher, Walker? Ou só em algumas cidades menores, ou só nas maiores? Como é que funciona aí? Então, a questão de escolha aqui foi muito pela classificação e pela formação. Ah, Então, legal. foi analisando isso no início lá,
formação, experiência, né? E também a questão da classificação. Então poderia, teoricamente, se a pessoa foi bem classificada, ela poderia escolher para onde ela iria, inclusive localidades, né? Poderia escolher se ela iria para o interior, se ela iria para uma capital, porque convenhamos, nem todo mundo quer ficar na capital. Tem muitas pessoas que gostam do Exatamente. interior, o interior é um local mais pacato, talvez quer formar uma família ali no interior. Então, sim, poderia escolher de acordo com a graduação, de acordo com a formação, experiência e a classificação também. Suponhamos que duas pessoas, as duas têm um mestrado em bioquímica e precisa escolher ali entre as duas, só tem uma vaga, por exemplo, para um laboratório de drogas, por exemplo, ou para um laboratório de biologia forense. Então, teoricamente, o mais bem classificado, ele pode escolher que ele vai para aquele local. Perfeito. Eu sou formado em Beleza? Química aí, pra galera, sou pós-doutor em Química, e se tem um lugar que eu menos gosto de trabalhar na perícia é exame toxicológico. Exame de Ah, entorpecentes, na verdade. Exame de entorpecentes. sim, Eu gosto muito mais de local de crime do que trabalhar nessa parte aí. Walker, sim. para essa galera que acompanha seu canal, sem essa IBR, e também gosta de seriados americanos, o que você acha que a nossa perícia tem mais em comum dos seriados americanos e o que difere mais? O que eu acho que tem mais em comum é o que eu chamo de ciência, né? A ciência ela é a mesma usada aqui nos Estados Unidos, em Dubai, na Holanda, na França, né? No Chile. A ciência ela tem que ser a mesma, porque a gente baseia, né, a perícia criminal em métodos científicos. Então, o mesmo método científico que a gente utiliza, por exemplo, para fazer um luminol aqui, ele deve ser utilizado para fazer lá nos Estados Unidos. Uma mesma verificação, análise de uma impressão papilar, de uma impressão digital aqui, ela é a mesma nos Estados Unidos. Então, isso é idêntico em relação à ciência, né? O que eu acho que difere muito daqui para lá? Difere muito em relação à estrutura, né? A estrutura é muito diferente daqui para muitos países, inclusive da Europa. Então, eu até publiquei em algum tempo um local de crime da Holanda, de um amigo de lá da Holanda, em que no local de crime tinha de macacão todos bem, utilizando bastante os EPIs da forma correta, inclusive. Tinha ali pelo menos umas 8 pessoas no local de crime de um homicídio de uma pessoa. Que normalmente aqui no Brasil vai um perito e o seu auxiliar, ou um motorista, ou um fotógrafo, ou um papiloscopista junto. Então a estrutura é bem diferente. E o que eu vejo de muito diferente também é a questão do recurso humano. Lá tem em proporções de Verdade. população, geralmente você tem muito mais peritos para atender uma população diferente daqui, proporcionalmente. Então isso é muito diferente. E por isso no Brasil a gente tem tantos peritos, e isso inclusive geram vários memes, né? Tantos peritos devendo laudos, né? Com laudos atrasados. Mas convenhamos que não é possível num local em que se tem tanta perícia, tanta morte violenta, girando aí em torno de 45 a 60 mil mortes por ano envolvendo homicídios, em que a pessoa em um plantão pegue 4, 5, 10 homicídios e que ela não tenha tempo suficiente para fazer isso, porque as pessoas às vezes não sabem, mas uma perícia que você gasta ali no local, às vezes 1 hora, 2 horas de perícia, menos ou mais, dependendo do tipo de perícia, você pode ser que você leve 1 dia, 2 dias, 3 dias para fazer um laudo. Então pode ser que você leve ali 18 horas, 12 horas para fazer um laudo de homicídio. Então não se encaixa. Você tem, por exemplo, um plantão de 24 horas que você pega 8 homicídios, 5 homicídios em locais mais violentos do Brasil, e depois você tem um plantão de 24 horas para fazer esses laudos. Então Não não bate, né? fecha a conta, não fecha. Então recursos humanos é bem diferente. Walker, acho que a gente tem tempo para mais duas perguntinhas, viu? Beleza. É, o perito de local de crime, Walker, você acha que o pessoal foca muito na segurança, ele corre risco? Você já passou por uma situação de risco atendendo local em que sua segurança foi comprometida? Então, olha, corre sim, viu? Corre muito risco. É um local de crime. E sendo local de crime,
pode ser que você, inclusive, encontre um autor no local de crime. Já aconteceu de colegas, não comigo, mas de colegas, em que houve a prisão no local de crime porque o autor estava lá. Então isso sim é um risco. E não só isso, né? Você tem ali pessoas que podem ser amigos de autores, podem ser pessoas que possam se exaltar no local de crime. Então é sim importante você ter uma segurança e há um risco sim ali grande. Houve uma ocasião que a gente estava voltando de um local de crime e é óbvio, a nossa trajetória estava de viatura, uma mulher saiu correndo no meio da rua pedindo ajuda porque tinha um homem atrás dela com uma faca, querendo esfaqueá-la. Então, assim, há um risco? Sim, há um risco muito grande e por isso eu defendo, inclusive, que as pessoas portem arma de fogo no local de crime para a segurança do profissional, óbvio, com treinamento, né? Com preparação, mas sim que tenham porte-armas para os peritos criminais de local de crime e que seja também os peritos criminais em geral, né? Eu defendo essa ideia, mas no mínimo e principalmente em local de crime, porque ele corre o risco ali diariamente nos seus plantões. Principalmente casos de violência doméstica, né? A gente vai atender casos de violência doméstica e muitas vezes o próprio agressor ainda nem saiu de lá, Sim, ou está sim, fazendo com mesmo. certeza, com Então, certeza. e o cara com certeza está num nível de estresse muito elevado. Então, é uma área de risco, sim, todo mundo tem que estar ciente disso. Com certeza. Walker, entre as várias naturezas, para a gente fechar, entre as várias naturezas, acidente de trânsito, dano, furto, homicídio, suicídio, qual a natureza que tu tem mais prazer de atender, de perícia? A que me chama mais atenção, que eu gosto mais para tentar ali trazer a verdade, né, como perito criminal, é a que envolvem crimes contra a vida, né, morte violenta, que seriam os homicídios ali, né? Até para você fazer uma investigação, né, se ali foi um homicídio, se foi um suicídio, qual foi Bobagem, o a gente tipo ali que aconteceu, psicopata, né? né, Walter? A gente falar que é apaixonado pela morte violenta, né? Fica um Sim, pouco sim, estranho, sim. né? Porque é o tipo de perícia. Isso realmente me chama Sim. muito mais atenção. Eu gosto muito mais de fazer locais de morte violenta, porque eu tenho ali vestígios em que eu estudei para isso, para poder encontrá-los, Sim. para poder diferenciá-los, para poder demonstrar para a justiça se aquilo realmente faz parte de qual parte de uma dinâmica. Então eu gosto muito mais. O que eu gosto menos de atender, digamos assim, é justamente os crimes de dano. Para mim não faz muita diferença assim. Para mim, né, não é uma coisa que me motiva muito. Seria os crimes de dano, por exemplo, os crimes contra o patrimônio, a maioria não me motiva tanto assim como um crime de homicídio, por exemplo. Bom, eu tenho certeza que está chegando no final da live, a galera já Tá, decidiu se elas vão querer seguir para perícia de local ou se vão ficar para o laboratório. Vai escrevendo aí, galera, enquanto vai finalizando a live. Laboratório, local de crime, para a gente ver como é que tá a proporção da galera aí. Ô, vai Walker, lá, pessoal. pra gente fechar, deixa a sua última mensagem ainda para aquela galera que ainda está com medo, que ainda tem um certo receio, que tem medo do medo dominar ela no local de crime. O que você passa de última mensagem para essa galera aí? Assim, o que eu digo é que o medo, todo mundo pode ter esse medo, e nem por isso, por ter medo, a pessoa tem que deixar de fazer as coisas, né? Tem até, inclusive, vai virar uma coisa interessante, e vou citar, né, existe um seriado, né, que chama La Casa de Papel, e que uma dos personagens, que é a Nairobi, ela fala justamente isso, né? A pessoa fala que tá com medo, né, do local e tal, e ela vira para ela e fala assim, olha, eu sou mulher e sinto medo todos os dias, porque desculpe o termo, tá, mas o Brasil é um país de bosta para mulheres, as mulheres sofrem muito mesmo, e ela vira e Verdade. continua e fala assim, ó, que mesmo assim, eu sendo mulher e tendo medo, todos os dias eu saio de manhã para trabalhar, eu volto à noite para trabalhar sozinha. Então, independente do medo, você tem que enfrentar o seu medo, você tem que ir em busca do que você quer e aí você vai conseguir alcançar aquilo que você pretende, né, alcançar. Isso para mim é formidável, importantíssimo. E aí até aproveitando o ensejo, né, para mim eu sempre digo o seguinte, que você pode ser o que você quer ser. Isso só vai depender de você. Não estou falando necessariamente de meritocracia, porque realmente eu não posso pegar apenas esse termo, porque eu sei que tem inúmeras desigualdades, inclusive a minha, que veio
um bairro bem periférico, com educação muito ruim em relação a outros concorrentes, mas o que eu posso dizer é, pode ser mais difícil, pode ser muito mais complicado, mas se você tiver disciplina, foco e persistência, você consegue ser o que você quiser ser, seja perito criminal, juiz, seja gari, seja motorista, o que você quiser ser, desde que você coloque isso como a sua meta, o seu objetivo. Aí você consegue realmente ser o que você quer ser. Inclusive, eu tenho um post lá que fala sobre isso no CSI-BR, que falava sobre algo que eu não conseguiria ou que eu desistiria, mas que eu provei que seria possível quando você coloca isso como objetivo de vida, tá bom? Ó, já começou a contar os 30 segundos aí ou não? Não, ainda não. Tá, rapidinho. Ah, por exemplo, minha esposa ela sempre teve medo de local de crime. Ela está na academia de polícia fazendo papiloscopista. E ela Sim, voltou para 30 casa por segundos. causa do Covid, 30 segundos, e deu um suicídio. Eu falei, deixa eu levar ela para conhecer o suicídio, cagando de medo. A hora que chegou lá, ela viu que ela estava tranquila e aquele medo passou quando ela chegou na cena de crime. Por isso que esse contato é importante para criar coragem. Walker, toca aí. Obrigado, viu, parceiro? Cara, até mais. Tudo de bom. Obrigadão, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado. Agradeço demais, meu irmão. Tamo junto. Eu que agradeço. Valeu. Até mais, pessoal. Boa noite. Um Até mais, abração para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu.